Meus queridos irmãos e irmãs que participam conosco aqui pelo nosso canal do YouTube. Vamos ver lá quantas famílias tem, quantas pessoas conectadas, para que a gente possa se comunicar, estar juntos. 130, isso, 130 famílias conectadas hoje com a gente aqui para o nosso canal do YouTube. Que graça, que bênção de Deus para cada um de nós. E essa leitura de hoje é uma leitura de ânimo, de coragem, né? De coragem. Jesus Cristo falou 3 vezes no Evangelho: não tenha medo. Não tenha medo. A primeira leitura de hoje mostra o profeta Jeremias. O profeta Jeremias anuncia o amor de Deus, anuncia a salvação, anuncia um Deus presente. O profeta Jeremias convida o povo a viver a aliança. E qual é a aliança? A aliança é feita com Abraão, renovada com Moisés, e chega até Jesus Cristo. A aliança de Deus é essa. Deus diz para Abraão: eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo para sempre, eternamente. E lembra quando Abraão foi fazer essa aliança com Deus? Mas como é que eu vou saber que vai se cumprir? Como é que eu vou saber que essa aliança vai se realizar? Deus fala assim: pega os animais, parte ao meio e divide, e faça um corredor. Nós 2 passaremos. Naquela época era assim que fazia. Era um tipo de contrato. Dizendo assim: se um dos 2 romper o contrato, que caia um raio na cabeça, reparta ao meio como os animais. E Abraão fez o corredor dos animais, metade para cada lado para passar. Mas na hora de passar, Deus não deixou. Deus passou 2 vezes. Deus passou da parte dele e Deus passou da nossa parte, para garantir que a aliança nunca seja desfeita. Vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus para sempre, eternamente. Assim começa a história da salvação. Capítulo 12 do Gênesis. Começa exatamente desse jeito. Começa com essa bênção. E termina no capítulo 21 do Apocalipse. O Apocalipse diz: então, a partir de agora, Deus é um com o seu povo e o seu povo é um com Deus para sempre e eternamente. Todas as lágrimas serão enxugadas, nada mais de mal ficará. Todo mal foi destruído. Que beleza! Promete Abraão, cumpre no Apocalipse. A Bíblia toda então fala dessa aliança. E Jeremias, o profeta que está lá no exílio, quer que o povo viva essa aliança. O povo constantemente esquece. O povo, por causa do pecado original, duvida do amor de Deus. Mas, afinal de contas, Deus me ama ou Deus não me ama? Deus está aqui ou Deus não está aqui? Olha esse sofrimento, olha os problemas, olha as coisas, olha tudo isso. Como nós reclamamos hoje. E o profeta convida o povo a ser fiel a Deus. Confia em Deus, confia no amor de Deus. Deus está presente. Fala para os reis: não faça aliança com os outros povos. O único Senhor é o Senhor Deus, não precisa disso. Por isso ninguém quer saber de Jeremias. O criticam, pensam em matá-lo. A leitura de hoje começa ele falando, reclamando, murmurando que até os próprios amigos querem matá-lo. Que coisa, né? Ai de mim, todos querem me matar. Os próprios amigos que me rodeiam querem o meu mal. Mas ele diz: mas eu confio em Deus. Eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus não me abandona. E em seguida, o profeta Jeremias faz um louvor a Deus. Louva e agradece a Deus. Essa deve ser a nossa postura, irmãos. Nós que somos batizados, que somos católicos, apostólicos, romanos. Nós que confiamos em Jesus Cristo. Nós confiamos no amor de Deus. Não devemos esmorecer. Não devemos largar a aliança. Largar Deus para seguir quem? Os políticos? Dá uma olhada no nosso país. Seguir o quê? Os economistas? Os poderosos? Seguir quem? Onde é que nós queremos colocar a nossa vida, a nossa história? A não ser em Deus. Não queremos também nós quebrar a aliança com Deus, mas fiquemos firmes no amor. Confiemos que Deus está presente, que Deus está nos conduzindo rumo à vida eterna. Então hoje a palavra nos convida a sermos como o profeta Jeremias. Não duvidarmos da presença de Deus, mesmo que isso lhe custe a vida, porque estão querendo matá-lo. Mas que nós possamos de verdade confiar nesse Deus presente, amoroso, que faz uma aliança conosco, que enxugará cada lágrima dos nossos olhos,
que dará a todos, sem exceção, a vida eterna. Basta que nós queiramos, basta nós nos arrependamos do nosso pecado e nos entreguemos totalmente nas mãos de Deus. E o Evangelho de hoje, Jesus coloca esse convite. O Evangelho de hoje está convidando cada um que é batizado a ser igual ao profeta Jeremias, a não ter medo, a confiar que Deus está conosco, que Deus não leva em conta o mal. Não é que Deus aprova o mal, mas Deus vê o mal e não leva em conta. É como a mãe faz com os filhos. Já pensou se uma mãe fosse levar em conta o mal que o filho faz? A própria mãe levaria o filho para a cadeia. Porque o que o filho apronta com as mães, todos os filhos, eu aprontei, todo filho apronta tanta coisa, faz tanta coisa errada, desagradável. Se a mãe fosse levar em conta o mal dos filhos, as mães os colocariam todos na cadeia. Deus é assim como a mãe. Como a mãe continua amando o seu filho, por mais que o filho apronte, por mais que o filho erre, a mãe continua amando. A mãe não concorda com o mal que o filho faz. A mãe faz de tudo para que o filho pare de fazer aquele mal. Mas a mãe o ama. A mãe não deixa de amá-lo. Não leva em conta o mal. Assim Deus age conosco. Fazemos mal de todos os tipos, jeitos e formas possíveis e inimagináveis. Quando você pensa que viu tudo esse mundo, surge uma coisa lá absurda. Todos os tipos de males. Mas Deus nos ama profundamente e apesar desse mal, Deus nos perdoa. Olha que coisa bonita. Deus não leva em conta o mal. Porque Deus é um Pai rico em misericórdia. Essa palavra eu vou usar muito aqui, porque ela é muito importante. Tem amor, o coração, onde há miséria. É isso que Deus faz. Onde tem mais miséria, mais amor. Misericórdia. Onde há miséria, que eu leve o amor. Para que o amor possa transformar a miséria em plenitude. Acabar com o mal, destruir o mal e salvar a pessoa. Por isso que Santo Agostinho diz, está no Catecismo da Igreja Católica. Santo Agostinho diz assim, quando Deus criou esse universo, quando Deus criou tudo isso, que é imenso, não tem fim. Até os próprios cientistas acreditam que não tem fim. Alguns ainda acham, que estão fazendo pesquisa, que talvez tenha multiversos, mais do que um. Esse aqui já é absurdo, infinito. Talvez exista muito mais universos do que esse aqui. Mas Santo Agostinho diz o seguinte, quando Deus fez tudo isso, mostrou que Ele é muito grande. Mostrou o seu amor imenso. Mostrou como é grande o seu poder, quando é grande a sua força. Mas, quando Deus perdoou todo mundo, mostrou um amor, um poder maior. Diz Santo Agostinho, maior poder do que criar isso é perdoar todo o mal que as pessoas fazem. Nisso consiste o amor e o poder de Deus, que perdoa tudo. Então Jesus Cristo fala, essa boa notícia anuncia a todos, anuncia ao mundo o amor. O Evangelho de hoje é um trechinho que ele está explicando, está dando um pouco de normas, né? São 2 capítulos que ele está explicando, olha, faça isso, isso, isso. Está enviando os batizados, os apóstolos, enviando a anunciar esse amor ao mundo, a não ter medo. Por isso que ele falou 3 vezes, não tenham medo. Não tenha medo do mundo, das suas estruturas, dos seus poderes. Não tenha medo do mundo. Primeira coisa que ele fala. Segunda, não tenha medo de morrer. O seu corpo é passageiro. Ele vai ser ressuscitado. Não tenha medo daquele que mata o corpo, mas tenha medo daquele que mata a alma. Padre, mas existe alguém que pode matar a alma? Sim. Quem é que pode matar uma alma? Aquele que nega o amor de Deus. A alma morre quando não sente o amor de Deus, porque somos filhos de Deus, frutos do amor. Deus nos dá vida, Deus é tudo. Se eu duvido que Deus é amor, então duvido de todos os amores. Se Deus não é amor, se Deus não me ama, o marido também não ama, a esposa também não ama, os filhos não amam, o padre não ama, ninguém ama. Quando duvidamos do amor de Deus, duvidamos de todo o amor. Nisto consiste o pecado original. É a origem do pecado. A serpente coloca em Eva, Deus não te ama. Se Deus te amasse, permitiria que você comesse aquela árvore, mas Deus não te ama.
É a dúvida, injetou. E esse pecado está em toda a humanidade. É como o coronavírus. Alguém injeta um coronavírus em mim. Sabe o que acontece? Em 24 horas, eu posso produzir uma célula. Pode produzir 100 mil. Já pensou? Uma célula minha produz 100 mil. Então, em 24 horas, eu produzo bilhões de coronavírus. E esses, eu vou passando para cá, para lá, e vou infectando as pessoas, vai multiplicando. Ninguém tem culpa. E o coronavírus vai entrando, e vai matando. E vai passando. Bilhões. É assim que a serpente injeta um coronavírus em Eva. Deus não te ama. Deus não existe. O amor não existe. É o veneno. E está em todo mundo, é o pecado original. Vai agindo, queira ou não queira. Se o vírus entrar em você no coronavírus, ele vai agir. Seu corpo vai se defender, mas o vírus vai atacar. Não importa quem seja, passa, pega. Assim é o pecado original. Pega em toda a humanidade. É transmitido como vírus, coronavírus, de um para os outros. Não tem escapatória. Atinge a todos. O vírus do Deus não te ama. E o mundo é assim. E por causa que o mundo acredita que Deus não ama, que Deus não me ama, então que se dane. Se Deus não me ama, ninguém me ama. Então eu vou me amar. Vou comer, beber, encher a cara, aprontar, fazer. E assim as pessoas fazem. Penso em si mesmas. Vou fazer tudo o que eu tenho direito. Vou pensar só em mim. Que se dane os outros. As pessoas começam a se preocupar consigo mesmas. E quanto mais gente se preocupa somente consigo mesma, mais mal constrói no mundo. E assim está o mundo. E essas pessoas não acreditam no amor de Deus. Estão agredidas, machucadas. Muito, muito machucadas. Você em casa deve ter muitos machucados. Todos nós somos muito machucados pela vida, pela história. E muitas vezes duvidamos do amor de Deus. Como é que Deus diz que me ama? E olha a situação que eu estou vivendo. No casamento, na vida, na doença, falta de dinheiro, as dificuldades, os filhos, o marido que trai, a esposa que é outra coisa. Não sei qual a situação. Uma depressão terrível. Por isso que as pessoas se tornam inimigos de Deus. E mentira isso. E destroem. E mandam matar quem anuncia o amor. Por isso que persegue os profetas. Por isso que persegue Jesus Cristo. Por isso que hoje persegue os cristãos. Você é um mentiroso. E se você vier dizer que Deus é amor, eu te mato. Assim age a humanidade. A humanidade reage ao amor de Deus. Reage. É violenta. Não acredita. E quer matar aquele que anuncia esse amor. Então Jesus Cristo fala assim, não tenha medo. Aquilo que eu falo hoje dos escuras e escondidas, fale pelos telhados. Conte para todo mundo. Deus é amor. Fale para todo mundo. Não tenha medo, confia. Não deixe o veneninho te pegar, que Deus não te ama. Porque mata a tua alma. E você vai morrendo aos poucos. Não confie nisso. Mas confie totalmente em Deus, confie totalmente no amor de Deus que te quer bem. Então Jesus Cristo que nos envia a confiarmos esse amor, a sermos anunciadores desse amor ao mundo. Mas só pode anunciar aquele que sente. Quem sente o amor não tem medo de nada. Ama, dá a vida. Porque está claro que Deus existe. Está claro que o amor existe. Está claro que Deus me ama, independente das situações que eu vivo. Deus me ama independente dos problemas que eu tenho. Deus continua me amando. Os problemas são consequências do pecado original. Os problemas são consequências desse mundo. Segue a lei do mundo. A lei Descartes, cartesiana. Causa e efeito. Ninguém escapa disso. Se eu sair correndo, cair aqui, quebra a perna. Vai ter um anjo aqui para me segurar. Causa e efeito. Nós estamos sujeitos às leis do mundo por enquanto estamos no mundo. Então não tem que reclamar.
disso, daquilo, da política, tal coisa, do corpo está envelhecendo, os problemas do coronavírus, são consequências do mundo. Deus não tem nada a ver com isso. Deus quer que você volte para casa. Deus quer te dar hoje a vida eterna. É isso que Deus quer te dar, não outra coisa. Está te esperando. Está te amando, está junto com você. Mesmo com o coronavírus. Não é porque você pegou o coronavírus que Deus não te ama. Não. Como eu disse, se espalha. São bilhões que produzimos quando somos contagiados. Bilhões e bilhões, trilhões. Vamos contagiando as pessoas em volta. As pessoas não têm culpa disso. E vai contaminando. Mas Deus te dá força. Deus te dá coragem. Deus te dá ânimo. Deus está com você. Deus te acompanha, mesmo lá entubado. Você lá entubado, com respirador para te ajudar a respirar, e Deus está com você. Assim que funciona. Deus nos ama, sim. E esse é o anúncio que Ele pede para falar para todas as pessoas. Confiar nesse amor gratuito de Deus por nós. Por isso que a segunda leitura de hoje, a carta de São Paulo aos Romanos, coloca exatamente essa confiança no amor de Deus. Os primeiros capítulos de Romanos, capítulo 1 a 11, coloca o tratado da graça, o plano de salvação. Ela foi escrita mais ou menos no ano de 57. O conflito é o seguinte, o principal conflito. Aqueles que são cristãos, que vieram do judaísmo, diz, para ir para o céu tem que fazer tudo o que a lei judaica manda. E os outros não tem que fazer nada. Para ir para o céu, precisa acreditar em Jesus Cristo, me permitir acreditar que Deus é amor só. Lógico. É a única coisa que te leva para o céu. Então tem um conflito. Não existem ritos religiosos que me levam para o céu. Qual rito eu vou fazer? Qual rito não é nada. Os ritos são simbolismo de algo. Quando o marido chega em casa uma rosa para sua esposa, é um rito, um sinal, um símbolo. Ele quer dizer, eu te amo. A rosa não tem poder nenhum de fazer nada. A rosa não é mágica. A rosa não salva. A rosa não ama a esposa. Mas a rosa, naquele momento, é um sinal do amor do esposo para com a esposa. Assim são os ritos religiosos. Apenas sinais para vermos aquilo que está por trás, que é o amor de Deus. É o amor de Deus que salva. Por isso que Paulo vai dizer, o essencial não é cumprir a lei de Moisés, que nunca assegurou a ninguém a salvação. Lógico, fazer ritos religiosos não salva ninguém. O essencial é acolher a salvação que é dada por Jesus Cristo de graça. Por isso que chama-se Tratado da Graça. Deus nos salva gratuitamente porque Deus nos ama. Esse é o convite. Deus te ama. Confia nisso. Confia nisso. Deixa essa injeção entrar em você. É o antídoto. Se o veneno é Deus não te ama, o antídoto é Deus te ama sim. Por isso Jesus morre na cruz, para dizer, olha como Deus te ama. Entrega o único filho por ti, para mostrar quanto Ele te ama. Deus dá o maior bem que Ele tem. Qual é o maior bem que Deus tem? Um filho. Para quem tem filhos aqui, eu pergunto, qual é o seu maior bem? O filho. Alguma família tem um bem maior do que o filho? Nenhuma. Teu filho é o maior bem que alguém pode ter nesse mundo. Por isso que Deus, simbolicamente, para mostrar o seu amor, entrega ao mundo o seu filho, dizendo, eu dou tudo de mim. Eu dou aquilo que eu tenho de melhor. Eu dou o meu filho para que você seja salvo. Para que você confie nesse amor. Para que você tenha hoje a vida eterna. Deus nos dá esse amor para nós. Que nós confiemos em Jesus Cristo. Por isso que aí o Evangelho vai comparar, né? Por um homem, desculpa, a segunda leitura, Romanos, vai comparar. Por um homem, Adão, duvidando do amor de Deus, surgiu o mal no mundo, surgiu todo o mal no mundo. Por um homem, Jesus Cristo, mostrando que Deus é amor, salvou a todos, sem exceção. Sem exceção. Não há nada que nos separe do amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus,
na cruz. Esse é o convite hoje, que São Paulo faz a você. Confia neste amor de Deus. Confia que Deus é bom, que Deus te ama, que Deus está com você. Que Deus nessa noite quer transformar a sua vida, a sua história. Quer que você viva bem, seja feliz. Eu vou ler o finalzinho aqui da carta aos Romanos. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. Quer dizer, se por um entrou, por um saiu, é igual, né? A gente iguala. Por um entrou o mal no mundo. Por um saiu. Não! Não quer dizer que a graça é igual a outra. É 1000 vezes maior. Bilhões de vezes maior. O mal é muito grande, simbolizado em Adão. Mas o bem é muito maior do que o mal. Não se compara, diz São Paulo. Mas isso não quer dizer que o dom da graça, do bem, da salvação de Deus, seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só, Adão, levou a multidão à morte. Mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito da salvação, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Todos. Deus nos ama. Aceite hoje esse antídoto, gente. Confie nisso. Deus te ama. Deus te quer bem. Deus está com você. Deus está te convidando a acreditar nessa palavra, a vivenciar essa palavra na sua vida e a testemunhá-la aos outros. Confia nisso. Deus te ama. Deus está com você. Deus está com você. Aí pode acontecer qualquer coisa que você vai estar feliz. Nada de rouba. Quando você tem certeza do amor de Deus, pode vir o que vier. Você está sempre com Ele, confiando no seu amor. 1 minuto em silêncio, você na sua casa também, para que essa palavra de salvação possa calar no seu coração. Receba hoje de Deus esse antídoto contra o pecado original. Se permita, hoje de verdade, ser curado.